Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast HildaCast, podcast aqui do Colégio Hilda Monteiro. E hoje estamos com mais uma convidada, com mais uma entrevista, que é a professora Elis Fagner, que é professora de Química aqui do Colégio Hilda Monteiro. E, como de costume, gostaria que você se apresentasse. Olá, gente. Sou a professora Elis Fagner, professora de Química. Já trabalho aqui uns 4 anos aqui no Colégio Hilda. Durante 3 anos eu trabalhei no anexo de Tiquara e já tem 1 ano que eu estou aqui, trabalhando aqui na sede, como professora de Química. Bom, e também gostaria que você contasse um pouco da sua história, como você veio parar aqui, de onde você é, enfim, sua história até chegar aqui no Colégio Hilda Monteiro. Bom, para começar, eu não sou baiana, né? Eu sou pernambucana. E eu vim parar aqui em Campo Formoso porque eu conheci o professor Damon na faculdade, né? Nós fazíamos o IFE em Petrolina, eu fazia Química e ele fazia Física, e lá a gente se conheceu, já fomos morar em outros lugares antes de vir para Campo Formoso, né? Já passamos por Sergipe, ele fez o mestrado lá, ou eu fiz o mestrado lá, ele fez o doutorado. Depois moramos um tempo em Santa Maria a trabalho, né? E o Damon ele passou em um concurso do estado daqui da Bahia, em 2019. E aí viemos para cá. Eu ainda não era professora concursada, então comecei trabalhando como REDA, né, processo seletivo. E aí, ano passado, graças a Deus, né, eu passei no concurso e fui convocada, né, então vim parar em Campo Formoso, justamente, inicialmente, né, pelo relacionamento e graças a Deus, trabalhando agora, né. Você disse que é de Pernambuco, Recife? Sim, Recife não, sou de uma cidade do interior, logo depois de Petrolina. Acho que fica uns 200 quilômetros de Petrolina, chamada de Dormentes. Acho que vocês nunca ouviram falar, por ser uma cidade pequena, do interior. Olha, gente, ela falou do professor Damon, ela é esposa do professor Damon, que inclusive foi o nosso primeiro entrevistado. Quem ainda não assistiu o episódio do professor Damon, tem no nosso canal aqui do HildaCast, para quem tiver interesse. Quando você veio morar aqui na Bahia, alguma coisa te causou estranheza? No início é estranho porque assim, a gente não conhece ninguém, né? Eu só que conhecia a Damon e a família dele. Então assim, a gente foi meio que deslocada pelo fato de não conhecer muitas pessoas, né? Mas eu gostei muito da questão do clima daqui, que é mais agradável, né? Mais fresco. Lá em Pernambuco, né? Mais quente. Petrolina Dormentes é muito quente. Então, eu gostei muito da questão do clima. E com o passar do tempo, né, eu fui conhecendo as pessoas e hoje eu gosto demais daqui, né? Você percebeu alguma diferença cultural, por exemplo, de Pernambuco com a Bahia, com o norte da Bahia? Por Eu exemplo, acho daqui as tipo pessoas. tradições, até mesmo o Tem comportamento algumas das coisas que pessoas? eu não conhecia. Por exemplo, aqui as pessoas comem arroz, na Semana Santa, arroz com licuri. A gente não tem, não tinha isso, né? Deixa eu ver o que mais. A forma de falar também do Damon e da família dele, eu não sei se acho que é daqui de Campo Formoso. Por exemplo, quando chega à noite, o Damon fala, vamos tomar café. Para mim, tomar café, eu chamar assim, vamos tomar café, é o café da manhã, pela manhã. E ele é a refeição da manhã. Mas para eles, não sei se você também fala assim, mas eu percebo que o Damon, a família usa muito essa expressão, vamos tomar café, tanto para de manhã quanto para tarde. Aí eu ficava confusa, como assim tomar café? Aí depois eu me toquei que é a forma de falar, né? Aí no caso em Pernambuco, por exemplo, você veio, quando eles vão tomar café sem A ser a gente fala, refeição, vamos jantar. vamos jantar. De Vamos noite, jantar. À noite vamos jantar. Aqui é vamos tomar café. Eu achava engraçado. Agora, falando da sua carreira, o que fez seguir a carreira de professora? Você já tinha desde o início esse desejo de se tornar professora ou foi conforme a vida foi passando você percebeu que era uma possibilidade e você acabou se tornando? Pronto. Quando eu era criança, eu já brincava, né, de ser professora. Parece que é uma brincadeira, já que faz parte de muitas pessoas, né? Pelo menos eu brincava muito de ser professora, né? E aí, quando eu cheguei no meu ensino médio, eu tinha um professor de química que ele era muito, muito, muito dinâmico, as aulas dele era muito boa, então aquilo me chamou a atenção, né? Aí, ó, interessante, né, ser professor de química. E aí fiquei com aquilo, né? Aí quando chegou no final, né,
do ensino médio para escolher os vestibulares, né? Eu não sou muito velha, mas na minha época não era Enem, era vestibular ainda, né? Que era uma prova, né? Que a gente fazia. E aí fiz para Química no IF, né? Licenciatura. Aí na UPE eu fiz para Biologia, porque também era outra disciplina que eu gostava bastante. E na Univasf eu fiz para Psicologia, né? E aí, quando saiu os resultados, né, eu fiquei classificada em Química, fui chamada logo para Química, e Psicologia eu não fiquei em uma colocação para ser chamada logo, né, fiquei classificada, mas não me chamaram logo. E aí eu acabei indo para Química, fiz, comecei a fazer o curso, né, e comecei a gostar. Aí, Então, desde cedo você continuei. já entrou nessa área de química, né? Era. Você já foi decidida, não tinha aquela dúvida de, Isso, eu já gostava muito de né? exatas, né? Aí, quando chega no ensino médio, a gente fica muito na dúvida, né? O que é que eu vou fazer, né? Assim, mas a gente que é do interior, né? A minha mãe sempre me aconselhava assim: faça um curso que você consiga, né? Que não tenha muito. A minha mãe sempre me aconselhava, né? Pense em um curso, né? Que você consiga logo estabilidade financeira, né? Porque às vezes a gente termina algum curso, né, e não consegue um emprego logo, e a gente, né, que não tenha muitas condições, sempre visava isso, né, fazer um curso que possa ter um retorno financeiro logo. E ser professor, né, assim que você termina a sua graduação, você já consegue um emprego, né, como contrato, professor substituto. E aí eu fui muito pensando nessa visão, mas eu fui gostando, né? Sempre na minha graduação gostava muito de estudar química e decidi que realmente eu iria ser professora mesmo de química. É quando você se tornou professora, foi do jeito que você imaginava, tipo, o ambiente escolar, a sala de aula, ou foi um pouco diferente, Não, você teve que se adaptar? foi um impacto assim, porque durante a minha graduação, né, eu fiz parte do PIBID, né, que o programa que a gente vai, né, para a escola, tem aquela primeira experiência, aquele primeiro É o que a contato com a gente é, escola. tá, gente? E aí, vocês alunos É, que vê a gente entrando na sala, é a gente que pede, tá? Pode continuar. então, e o PIBID, além da ajuda financeira, né, que a gente recebia bolsa, a gente ia para a escola, né, como vocês, fazer meio que um estágio, né? E aí, só que meu contato nas escolas era bem era só uma vez por semana, e aí a gente sempre levava alguma coisa diferente, né? Como é química, sempre levava experimentos, e as meninas gostavam, né? E o professor orientador, o professor da sala, né, sempre estava presente. Então, assim, eu continuei gostando, achando tranquilo. Só que quando eu me formei, né, que eu fui pro meu primeiro emprego, como eu disse, né, você termina a graduação, já acha logo o emprego, né? Terminei a graduação, fui entregar meus currículos, né? Na época eu morava em Petrolina, então entreguei meu currículo, acho que na semana seguinte me ligaram, tem um emprego aqui pra você, venha, lá vou eu. Quando eu chego lá, uma quinta série. Para dar as Gente, boas-vindas, hein? quem é professor de quinta série, olha, tem meu respeito, viu? Porque não é fácil. Cheguei lá na turma de quinta série, minha gente, esses meninos dando aula de ciências. Os meninos não paravam quietos. E eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer com esses meninos? Nada resolvia. O que é que eu fiz da minha vida? E também nesse questionamento, eu disse, meu Deus, foi o que eu escolhi pra minha vida. Não, eu vou chorar aqui. Aí ainda fui falar com a diretora, aí a diretora, sabe o que ela me disse? Ô, mulher, ninguém gosta daquela turma, ninguém quer trabalhar naquela turma. Só me desanimou, né? Aí, no mesmo dia, eu também tinha aula à noite. Então, assim, o que me deixou insegura foi também a questão de trabalhar à noite, né? Porque em Petrolina, cidade grande, perigosa, pegar ônibus, né? E aí, quando eu tive essa experiência da noite, o transporte, né, demorou muito chegar, o ônibus, quando eu desci ali no centro de Petrolina, não tinha ninguém, então aquilo ali me deixou muito assustada e eu fiquei com medo, né? E aí, chorei, eu disse, meu Deus, eu esqueci o que eu fiz da minha vida. Fui dormir, né? Aí no dia seguinte, aí minha mãe, minha filha, e aí, como foi? E aí, pra contar pra mãe, e aí, a mãe parece que sente, né? Minha filha, esse negócio de trabalhar à noite, tu acha que dá certo? E eu já pra dizer, mãe, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ficar aqui. Aí eu disse, mãe, eu acho que realmente é perigoso. Aí contei, né? Cheguei tarde, não tinha ninguém na rua, fiquei com medo e tal. Ela, não, minha filha, é melhor você vir aqui pra Dormente e a gente consegue um emprego aqui pra você.
E assim eu fiz, arrumei minhas malas e de volta para minha terra. Voltei para Dormentes. Aí lá também fiz a mesma coisa, né? Distribuí os currículos, só que não foi chamada assim logo de imediato, né? Aí para não ficar parada, a minha tia tinha uma clínica, ainda tem, né, uma clínica. Aí ela disse, venha trabalhar aqui por enquanto. Aí fiquei trabalhando lá na clínica dela, acho que eu fiquei uns 3 meses. E aí fui chamada para trabalhar na escola de recepcionista. E aí eu fui, trabalhei e depois... Aí assim, eu tive esse choque de realidade em sala de aula, mas também tive a experiência de ser CLT, né? De trabalhar em uma clínica. Então eu disse, realmente também não quero isso para mim. Eu estudei, eu me formei, né? Se for necessário, vou em busca de mais conhecimentos, fazer um mestrado, um doutorado, estudar para concurso público, porque eu também não quero isso daqui. Isso daqui vai ser passageiro na minha vida, né? Estou trabalhando aqui na clínica, mas não é isso que eu quero, né? E aí fui chamada para trabalhar lá na escola. Aí fui trabalhar na escola, gostei bastante, porque acho que, não sei se é por causa que é aluno de cidade pequena, de interior, os alunos muito respeitosos, respeitavam o professor, tratava bem. Logo também eu conhecia, né, muita gente da minha cidade, então foi bem mais tranquilo. Aí eu disse, ufa, pelo menos não é tudo isso que eu pensava quando eu estava em Petrolina. Tem a ver com turma também, tem turmas que são um pouco mais agitadas, outras são mais calmas, isso. Depende das circunstâncias. E você poderia nos falar um pouco sobre como foi sua vida na universidade? Na universidade é muito bom. Assim, no início é impactante, né? Porque você chega lá, você tem que praticamente se virar, estudar sozinha, né? Eu tinha cálculo 1, cálculo 2, eu disse, meu Deus, o que é isso, né? Mas, assim, no início você tem aquele impacto, né, de que você tem que se dedicar muito, estudar muito, mas você entra no ritmo, conhece colegas, né, faz aqueles grupinhos de estudo, um se ajuda, aí você faz amizades, conhece o namorado, o marido, é muito bom. Conhece da mão. Não é? Conhece o seu futuro marido. E depois disso, né, eu fui, sim, depois que eu trabalhei, né, um tempo em Dormentes, trabalhei acho que por volta de 1 ano, aí é isso, né, você ter a perspectiva de buscar algo mais para a sua vida, né, não ficar parada naquilo. Então eu fiz processos seletivos para fazer um mestrado, aí fui aprovada em Aracaju. Aí fui para lá, para a UFES, né, Universidade Federal de Aracaju, fazer mestrado. Passei 2 anos lá. E aí depois continuei estudando para concurso, e aí consegui passar no concurso do Estado. Então, assim, é o que eu sempre falo para os meus alunos até na sala, né? Gente, estudem, né? Se dediquem, façam um concurso público. Não se contente, sabe? Vou terminar aqui o ensino médio, vou ali trabalhar na papelaria do meu tio, na clínica da minha tia, né? Não se contente só com isso, porque vocês podem ir além, né? Vocês podem conseguir coisas melhores para a vida de vocês, né? Tinha muita aula de laboratório no curso de física, de química? Tinha toda semana, a gente tinha aula prática. Eu lembro não, professor Zezinho, que era o professor temido lá da escola. Da escola não, né? Do IFE. Temido porque era rígido? Todo mundo dizia assim, quando a gente... Vai Maria, o professor Zezinho é muito rígido, não sei o que, as provas dele são muito difíceis. Os outros, né? Já parece que já botando medo em você. Mas quando eu vi, eu disse, não, gente, não é isso tudo não. Eu achei ótimo. Quando falo em química, na minha cabeça, um cientista dentro de um laboratório desenvolvendo remédio, arma, alguma coisa. Sempre quando fala a palavra cientista... a gente sempre remete a isso, né? A essa imagem. Mas hoje a gente tem aqui, inclusive na escola, né, o Clube de Ciências, os meninos que são os pequenos cientistas, né? Os alunos do ensino médio, e eles já estão desenvolvendo pesquisas científicas, isso. Que é algo que eu falo para eles, que no meu ensino médio eu não tive essa oportunidade, né? De participar do Clube de Ciências e fazer viagens para participar de eventos científicos, apresentar trabalho, desenvolver uma pesquisa científica. Então, assim, eu não tive essa oportunidade no meu ensino médio, eu fui ter esse contato quando eu cheguei na graduação. Então, eu sempre falo para eles, aproveitem, né? Porque é algo que não é todo mundo que tem essa oportunidade. Agora, falando aqui do colégio mesmo, na situação atual, na sua opinião, os estudantes têm dificuldade no aprendizado de química?
uma grande parte eles têm dificuldade em química, eles acham que é difícil. E por que eles sentem Eu dificuldade? acho que é por conta de pega um pouco da área de exatas, né? Tem alguns assuntos que envolvem cálculo, e aí eles já sentem, vixe, professora. Eu sinto que nesses assuntos que é mais teoria, que não envolvem muito matemática, eles já têm uma facilidade. Mas quando envolve matemática, apareceu o número ali, eles já ficam Uhum. assustados. Pronto, agora nessa reflexão, eu lembro quando eu fui estudar principalmente essa área mais de ciências da natureza, fui ensinado que o seguinte, que biologia é 80% teoria, 20% prática, porque tem muito conceito, né? Física já era o oposto, era 20% teoria, 80% prática, porque tem muita fórmula, tem muito cálculo, aí você tem que praticar, que é a melhor maneira de você fixar o conteúdo. Quando me disseram para eu estudar química, me disseram para estudar 50-50, 50% teoria, 50% prática. Agora, vamos supor que tem um estudante aqui do ILDA que agora eu quero me dar bem na disciplina da professora Elis Wagner. Na sua opinião, qual metodologia ele deveria seguir para se dar bem, mesmo tendo dificuldade na disciplina? Dá. Estudar? Mas até para estudar tem jeito, tem mapa mental, tem... Mas é isso, eu acho que falta muito isso, é o aluno ele chegar em casa, pegar um material, dar uma revisada. Os meus alunos que estudam, eles sabem que a prova está toda ali no caderno. Eles só precisam pegar e estudar. Teve o simulado, né, e um aluno disse, professora, a sua prova só precisava ler o que estava escrito no caderno. Eu disse, Então eu acho que falta muito isso também, né? A parte de você realmente se dedicar ali. Porque estudar, gente, não tem jeito, né? É algo chato, né? Não vou dizer que estudar é bom, que estudar é legal. Não, gente. Estudar realmente é algo chato, mas a gente precisa desse conhecimento, né, para melhorar a nossa vida e para passar em um concurso, para ter discernimento em algumas situações do nosso dia a dia que a gente precisa de um conhecimento de história, de geografia, de química, de física, né, para resolver problemas até do nosso cotidiano, né? E aí é isso, estudar requer mesmo esforço, né? Hoje eu vejo as pessoas colocando muito assim, que estudar tem que ser divertido. Não, gente, estudar não tem que ser divertido, não. Uma vez ou outra, né, a gente leva um experimento para a sala, faz uma atividade diferente. Mas, assim, realmente, de fato, estudar requer esforço, requer tempo, dedicação. E eu acho que falta muito isso, o aluno chegar em casa e estudar. E paciência também. Às É, vezes tem muitos que têm dificuldade, a questão é, afetiva, por exemplo. Você gosta de química, mas querendo ou não, a escola te obriga a estudar. Então você tem que, é. mesmo sem gostar, se virar, no Quando eu caso. cheguei no IFE, né, para fazer química, eu tive muita dificuldade na parte de cálculo, porque a gente fez o cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, e assim, é uma matemática Uhum. bem puxada. Mas assim, eu me dedicava, eu estudava, eu pegava os livros de cálculo na biblioteca, me reunia com outras colegas, e o que uma não entendia, a outra entendia, e a gente tirava dúvida com o professor. Então, assim, eu não perdi a disciplina, mas a gente estudou muito, muito. Então, é isso, né? Estudar. A outra pergunta, acho que você já respondeu, o que os estudantes precisam entender para conseguir se dar bem nas avaliações. Eu acho que eles precisam parar de pensar muito na nota também, porque hoje todo mundo pensa só na nota, só na média. Não, gente, a gente tem que pensar que quando a gente está estudando, a gente está adquirindo conhecimento, né? Eu falo para eles, gente, a nota é uma consequência do conhecimento que vocês estão adquirindo. Então, estudem, aproveitem esse momento de ensino médio de vocês e estudem. Pensem no futuro de vocês, né? Pense em fazer um concurso, uma universidade, né, fazer o Enem para poder entrar em uma universidade. E estuda também de acordo com a avaliação, né? Por exemplo, quando é uma prova mais descritiva, o direcionamento do estudo é um. Já quando é uma prova igual a do Enem, que é de múltipla escolha, aí o direcionamento tem que ser para a Isso, resolução desse tipo de resposta. As suas avaliações é mais múltipla escolha, prova descritiva, como eu faço funciona de múltipla escolha. múltipla escolha? Por Modelo Enem. conta que é modelo Enem, né? Na sala de aula a gente trabalha, né, questões abertas. Quando chega nas avaliações eu prefiro seguir o padrão, né? Professora, sabemos que você desenvolve pesquisa aqui na escola, e poderia nos falar um pouco sobre a importância da pesquisa na escola?
Então, a gente tem, né, o Clube de Ciências, como eu falei, o Clube Sertão Ciência, e a gente tem os meninos que participam, que já desenvolvem pesquisa, né? Então, hoje a gente precisa fazer pesquisa científica para entender a importância da ciência na nossa vida, né? A gente passou aí pela pandemia. Na pandemia a gente viu aí um negacionismo, né? Então, a questão, não vou tomar vacina porque a vacina faz mal, vou virar jacaré. Então, isso tudo foi porque a pessoa não estudou ciência, não sabe da importância da ciência na sua vida. Então, é importante já desde o ensino médio, a gente está fazendo pesquisa, já porque também a pesquisa, ela também ajuda a gente a pensar nas situações, nos problemas do nosso cotidiano, né? Como é que a gente pode resolver isso? Por exemplo, a gente tem pesquisa dos meninos que é desenvolver bioplástico a partir do caroço do umbu, que é algo local da nossa região, usando também o sisal, então valorizando os produtos locais e também pensando em resolver problemas que a gente tem, né? Acho que você então já respondeu, é o resultado os resultados das pesquisas, os resultados que essas pesquisas trouxeram para a escola. Então, eu acredito que positivos, né, pelo fato da gente conseguir submeter para outras feiras de ciências, os meninos participarem dessas feiras de ciência. A gente tem alunos que nunca nem tinha saído daqui de Campo Formoso. Eu fiquei sem acreditar. Quando a gente chegou em Bonfim, professora, eu nunca vim aqui. Chegou em Juazeiro, professora, eu nunca vim aqui. Então, assim, além da experiência, né, do conhecimento que você está adquirindo, esses alunos eles têm a oportunidade de sair da sua cidade, de ir para outra cidade, de ir para outro estado. Isso é fantástico, né? Apresentar pesquisas, no caso, Isso. Né? Isso já além deles desenvolverem essa habilidade de falar. A gente tinha aluno, eu falo que tinha porque já se formou, que era aluno lá da Tiquara, que elas eram muito tímidas na hora de apresentar um trabalho em sala, né? Até quando começou a fazer a pesquisa, que a gente ia nas feiras mesmo assim daqui da região, eram tímidas, falavam baixo, e a gente foi trabalhando isso, ó, você precisa falar mais alto, você precisa falar isso, explicar, perder a timidez. E quando chegou nos últimos eventos que eles participaram, assim, ó, fantástico, explicando super bem, falando super bem, os professores comentando, gente, como aquele aluno melhorou, né? Como ele tá mais perdeu a timidez, está falando melhor. É interessante sobre essa questão da timidez, o problema dela, que às vezes a gente perde muita oportunidade por conta disso. Eu costumava até, com os meus amigos, conversando, tinha amigos que eram do colégio, que diziam que tinha vergonha de ler, voz alta, apresentar seminário. Eu falo, a gente também tem, às vezes, por exemplo, sempre dá um friozinho na barriga antes, só que conforme você vai se expondo a essas situações, ou apresentando um seminário, ou sei lá, fazendo um vídeo, tá até brincando com o professor Arthur, que está aqui nos bastidores, que aqui ninguém é profissional. Por exemplo, eu não sou comunicador, nunca apresentei podcast, é a primeira experiência. Os meninos que estão aqui com a gente também, muitos pela primeira vez, e tipo, a gente vai apresentando, vai se desenrolando e aos poucos a gente vai se desenvolvendo. Isso. A gente, como pega do começo, você percebe uma melhora conforme você vai se desenvolvendo. Quer dizer, se você não se expor, você não... Eu me avaliando, assim, eu no meu ensino médio, nossa, eu era tímida, eu morria de medo de apresentar um trabalho, ia lá pra frente toda nervosa, e hoje a gente já consegue falar, aliás, cheguei na graduação, já conseguia, né, apresentar um trabalho, então assim, a prática vai fazendo você se aperfeiçoar, você melhorar, você perder o medo, não é isso? Você praticar. Por isso que eu também falo, né, para os meus alunos, eu sempre gosto de passar, uma das notas é a apresentação de trabalhos, né, seminários. E aí tem uns que ficam, eu tô nervosa, não sei o quê. Eu disse, gente, não vai ficar nervosa, respirem fundo, fiquem calmos, estudem em casa, treinem. E esse trabalho, ele serve não só como nota, mas para vocês estarem trabalhando essa habilidade em vocês, né, que é falar em público, perder esse medo, perder essa timidez. Porque eu sinto que eu melhorei, né, em relação ao meu ensino médio, no meu ensino médio como eu era, né, muito tímida. Então, já cheguei na graduação, já fui evoluindo, né? E com certeza a sua aula hoje é diferente da sua primeira aula. Pois tem exatamente. Você entra na sala no primeiro dia, você tá lá toda nervosa, com medo. E hoje não, a gente entra, já não tem mais um nervosismo, né? Agora vamos falar sobre a Feira de Ciências. Vai começar dia 9 a Feira de Ciências. Isso, dia 9. O que você espera dela? O que é que vai ser essa Feira de Ciências? Como ele falou, a Feira de Ciências que você falou começa dia 9. Dia 9 é a abertura.
Terça-feira, né? Isso, na terça-feira à tarde, a abertura. Aí dia 11 vai ser as apresentações dos estudantes, né, na quadra. E dia 12 a gente vai fazer uma culminânciazinha com os melhores trabalhos, né? Então eu espero... É de junho, tá, pessoal? Porque no momento que a gente tá gravando no dia 2 de junho. Aí, dia 9 de junho, porque a gente não sabe a data que vai ser lançado o podcast no canal. Pronto. Então eu espero, como as outras, que os alunos eles deem um show de trabalho aí, de pesquisa, e que a comunidade, a família venha também prestigiar o trabalho que está sendo desenvolvido, né? Que é uma culminância, né? A Feira de Ciência é uma culminância dos trabalhos que os meninos vêm desenvolvendo durante o período na sala. Qual é a área da química que os meninos demonstram mais interesse? Eles gostam muito da parte de quando envolve experimentos, né? Não tem jeito, eles acham mais divertido, mais legal, né? Tem uma turma que eu fiquei responsável que vai justamente abordar a parte de vulcões, já porque envolve experimentos, né? E já tem outra que a gente vai trabalhar a questão da representatividade negra na ciência, né? Que é um tema importante que não é muito discutido aqui na escola, então eles pensaram nisso. Agora, sobre a questão de referências, por exemplo, eu também, quando falo química, só lembro da Marie Curie, porque é muito famosa. Mas tem alguma referência aqui brasileira, tipo, brasileira, da química? Tem a Jacqueline Góes, né? Que ela desenvolveu, ela foi uma das que ajudou lá no desenvolvimento da pesquisa do DNA, que ajudou na vacina. Então envolve química, né? Não só é biologia. Porque são muito próximas, né? Química, física, isso, biologia, a gente precisa de todo esse conhecimento. Poderia nos indicar um livro para leitura? Até porque a gente também tem aqui um projeto de leitura sendo desenvolvido, a gente trabalha com alguns livros. A gente gostaria de saber de você, qual livro você indicaria para os estudantes? Um livro que eu indicaria aos estudantes, né? Tem que ser um menorzinho, né? Porque se for longo, porque no momento eu estou lendo aquele Sapiens. Só que ele acho que os 40 páginas ainda não consegui terminar. Tem um que eu li agora também recentemente, que foi o das coisas pretas, História das Coisas Pretas. Literatura negra. Muito bom. Eu esqueci o nome dela. E o nome de algum filme também que você poderia indicar? Filme, série? Pode ser da sua área ou qualquer. Tem um Menino que Descobriu o Vento, né? Eu não sei se todo mundo já assistiu, que ele traz muito essa questão da ciência, de você não ter nada e mesmo assim ver uma ideia. É bem inspirador, né? Você já assistiu Radioatividade? Não assisti, eu li o livro. Agora que você falou, boa opção, Radioatividade. Tinha na Netflix, não sei se ainda tem. Eu li o livro. Quer dizer que era um livro? Mas tem um livro é posterior ao filme? Primeiro foi o livro e depois o filme. A história da Marie Curie. Muito bom. E assim, é um livro que ele é um pouco ilustrativo. Então ele não é cansativo, né? Tem umas páginas contando a história, mas também tem outras de ilustrações. Então ele não é muito grosso. É muito bom o livro. Chegamos ao final da entrevista. Foi um prazer ter você como convidada no dia de hoje. E também no final a gente costuma pedir para o convidado encerrar a entrevista, se dirigindo, passando uma mensagem para os telespectadores, para a audiência. Aí gostaria que você terminasse sua participação. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Quando o Arthur me chamou, eu fiquei meio assim, que eu gosto muito desse negócio de aparecer assim em vídeo, em podcast. É um desafio para todo mundo, né? A gente fica com vergonha. Eu disse, Arthur, eu vou pela amizade. Mas eu confesso que depois que eu cheguei aqui, eu gostei, legal. Um projeto novo. Muito bacana. Gostaria, além de agradecer, parabenizar, né, por essa iniciativa de vocês fazer esse podcast aqui na escola, muito legal. E a mensagem que eu deixo pro meu povo é que vocês têm que estudar, minha gente. Quem não é formado ainda, quem não é concursado ainda, estude. Para mudar a vida, estuda que a vida muda. E
deixa um E like. venham para a Feira de Ciências. Se for postado antes da Feira de Ciências, Isso. venham para a nossa Feira de Ciências. Começa dia 9 de junho. Isso, e dia 11 é o dia D, que é o dia das apresentações. Então, se não puder vir no dia 9, venha no dia 11. Ainda é bom que é anterior às festas de junho, tá, gente? Então não vai atrapalhar a rotina de ninguém. Gente, obrigado quem assistiu o episódio até aqui. Gostaria de sempre, né? De vocês se inscreverem, deixar o like no vídeo, compartilharem para algum conhecido. Ah, professor, gostei do episódio. Compartilhe com seus amigos. Não gostei do episódio, compartilhe com seus inimigos. Tá? Para ser compartilhado para todo mundo, para divulgar aqui o canal. E a professora também merece. Né? Com certeza eles gostaram. Então, a professora Elis Fagner merece o like. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E até o próximo episódio. Tchau!